Olá, queridas. Vamos agora meditar em Lucas 11, de 1 a 4. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, disse-lhe um dos discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a quem nos deve. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Eu vou só dar uma breve introdução à parte espiritual da oração de Jesus nos ensinando a orar. Os discípulos não pediram para ensinar a fazer milagres, para ensinar a curar, ensinar a ressuscitar, os grandes sinais que Jesus fez enquanto ele andou aqui na terra. Mas os discípulos pediram: ensina-nos a orar. Jesus estava sempre orando. E os discípulos viam que era uma coisa que eles precisavam. E que eles queriam aprender com o mestre como orar. E não é uma fórmula pronta que Jesus ensinou a eles. Se fosse uma fórmula pronta, a mesma oração que Mateus traz no capítulo 5 seria exatamente a mesma versão. Mas Lucas dá ele mostra ali diferente, mas o sentido é o mesmo. A gente deve se dirigir ao Senhor Deus eterno, santo, que estás nos céus. Deus é santo, Deus é espírito, Deus é soberano e Deus é o nosso Pai em Cristo Jesus. E santo é o nome do Senhor. Nós precisamos santificar o nome do Senhor. A petição que Jesus nos ensina, a forma de orar, é para pedir pelas coisas de Deus, as coisas eternas. Jesus nos ensina a orar voltadas para as coisas eternas, para o reino de Deus. Jesus veio e inaugurou o reino de Deus. O reino de Deus, quando Jesus anunciou o Evangelho, Jesus falou: o reino de Deus está à mão, está aqui, está próximo, chegou. E Jesus ensina os seus discípulos, ensina a nós a orar: venha o teu reino. O reino de Deus já está aqui. É a pregação do Evangelho, é vivermos o reino de Deus aqui e agora e pedir para que o reino de Deus seja consumado com a volta de Jesus. Então nós precisamos orar o reino de Deus. E para que a vontade de Deus seja feita. A vontade de Deus não se refere às coisas deste mundo, desta realidade terrena. As coisas de Deus são da realidade eterna. E nós precisamos pedir a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus ser feita aqui na terra como é feita no céu, para que venha o reino de Deus, para que Jesus volte e faça a consumação dos séculos eternamente. E o pedido para o pão nosso de cada dia é saber que as coisas da terra, enquanto estamos aqui peregrinando, Deus provê. Ele não dá mais do que precisamos. Ele dá o pão de cada dia, a provisão de cada dia. E a gente não precisa se preocupar, porque Ele provê. Para os pássaros Ele provê, para as flores do campo, quanto mais para nós, pessoas de pequena fé. Mas pessoas a quem Ele deu a fé para crer nele e ter vida eterna. Essa vida eterna que a gente ora
para que venha o reino eterno em Cristo, na segunda vinda de Cristo. E o perdoar os nossos pecados, que Ele efetivamente perdoou na cruz, e que nós devemos, da mesma forma generosa, amorosa, perdoar o que nos ofendem também. É passar adiante o amor, o perdão que nós recebemos de Cristo na cruz, de Deus em Cristo. E a gente sempre estar transmitindo isso pela nossa pregação do Evangelho e por confirmar a nossa pregação com o nosso viver. E nas tentações, nas lutas, nas provações, a gente pedir a Deus que nos sustente para que nós não pequemos, para que nós não neguemos a Ele, para que nós não desobedeçamos a palavra dEle, para que nós não esfriemos no nosso amor por Ele. Então, num protótipo, num modelo de oração que Jesus nos dá, em Lucas 11, Ele nos diz, é uma oração pela nossa vida espiritual que vai refletir na nossa vida do dia a dia. Por quê? Porque nós focamos naquilo que nós somos em Cristo, pelo que o Pai fez por nós em Cristo na cruz, dando-nos hoje o Espírito Santo habitando em nós, o Deus triuno, em operação desde a eternidade, para nos salvar, para nos dar vida em abundância, a vida que é a eternidade no reino de Deus hoje e quando for consumado na volta de Cristo. E nós focarmos, Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, poderoso, que nos dá a certeza de que o teu reino venha o teu reino. Faça a tua vontade. Dá-nos o pão de cada dia, o suprimento de cada dia, e obrigada porque tu efetivamente o fazes. Perdoa-nos as nossas faltas e capacita-nos a passar isso adiante, a compartilhar esse amor e esse perdão que nós recebemos de ti. Guarda-nos para não negarmos a ti, não esfriarmos no teu amor, mesmo quando estamos passando por lutas e aflições. E aí a gente lembra da oração da mesma oração que Mateus relata. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esse Deus glorioso, poderoso, que reina absoluto, o nosso Deus. Que esta seja a oração constante de cada uma de vocês. Que Deus as abençoe em nome do nosso adorado Redentor Jesus. Amém.